Uma pesquisa divulgada em janeiro de 2026 mudou o clima da política cearense e colocou novos elementos no centro do debate sobre a sucessão estadual. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas revelou um cenário mais competitivo do que se imaginava até então e enfraqueceu a ideia de que a reeleição do governador Eumano de Freitas, PT, estaria garantida. Ao mesmo tempo, provocou reações do próprio governador e de integrantes do governo, que trataram de relativizar os números e reforçar o discurso de foco na gestão. Realizada entre os dias 17 e 21 de janeiro, a pesquisa ouviu mais de 1.500 eleitores em diversas regiões do Ceará. O objetivo foi medir a intenção de voto para o governo do estado em 2026 e avaliar a percepção da população sobre a atual administração. Os resultados indicam uma disputa aberta e com alto grau de incerteza, algo que não vinha sendo apontado com tanta clareza em levantamentos anteriores. No cenário estimulado de primeiro turno, o ex-governador Ciro Gomes, hoje filiado ao PSDB, aparece na liderança com 44,8% das intenções de voto. Eumano de Freitas surge em segundo lugar, com 34,2%. Os demais nomes testados ficam bem abaixo, o que consolida, ao menos neste momento, uma polarização entre Ciro e o atual governador. A vantagem de Ciro se amplia quando a pesquisa simula um eventual segundo turno. Nesse cenário, ele aparece com 51,9% das intenções de voto, contra 37,2% de Eumano. A diferença expressiva chamou a atenção de analistas e lideranças políticas, sobretudo por ocorrer em um contexto no qual o governador não enfrenta índices elevados de rejeição administrativa. De acordo com o levantamento, mais de 57% dos entrevistados afirmam aprovar a forma como Eumano de Freitas governa o Ceará. O dado revela uma contradição importante. Embora a avaliação do governo seja majoritariamente positiva, isso não se traduz automaticamente em intenção de voto para a reeleição. Esse descompasso entre aprovação e preferência eleitoral expõe uma fragilidade política e sugere que parte do eleitorado ainda não associa o desempenho da gestão à decisão de manter o atual projeto no poder. Diante da repercussão dos números, o governador Eumano de Freitas se pronunciou publicamente sobre a pesquisa. Em sua avaliação, o momento ainda não é de debate eleitoral, mas de intensificar o trabalho do governo e ampliar as entregas à população cearense. Eumano afirmou ter a impressão de que a maioria das pessoas ainda não está pensando em eleição e que, neste momento, quem se preocupa mais com o tema é a oposição. Segundo o governador, o foco da gestão segue sendo a execução de políticas públicas e a melhoria dos serviços oferecidos à população. Ele também relembrou o cenário das eleições de 2022, quando iniciou a disputa com apenas 3,4% das intenções de voto nas pesquisas e terminou vencendo o pleito com 54%. Para Eumano, esse histórico mostra que levantamentos realizados com muita antecedência não são determinantes. Ao comentar os números atuais, avaliou de forma positiva o desempenho. Afirmou que se as pesquisas indicam algo entre 35% e 40%, considera que o governo está em um caminho bom. A fala do governador busca transmitir tranquilidade e reforçar a ideia de que o cenário ainda está em construção. Ao mesmo tempo, funciona como um recado interno para a base aliada, no sentido de evitar leituras alarmistas e manter a coesão política em torno do governo. Dentro do núcleo do Palácio da Abolição, a leitura segue a mesma linha. O secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, também comentou a pesquisa e defendeu cautela na interpretação dos dados. Para ele, levantamentos realizados fora do período eleitoral precisam ser analisados com cuidado, já que grande parte do eleitorado ainda não está envolvida diretamente com o debate sobre 2026. Chagas Vieira destacou que pesquisas antecipadas não definem o resultado de uma eleição e que o mais importante neste momento é a continuidade do trabalho do governo.
Ele também ressaltou o peso político da base governista e a expectativa de que lideranças como o ex-governador Camilo Santana tenham um papel relevante no processo eleitoral, o que, na avaliação do governo, pode fortalecer o projeto de reeleição de Eumano quando a campanha efetivamente começar. A posição do governo e de seus aliados mostra uma tentativa clara de ressignificar os números da pesquisa. A estratégia passa por enfatizar a aprovação da gestão, lembrar experiências passadas de virada eleitoral e reforçar o discurso de que o eleitor ainda não está com a cabeça voltada para a escolha do próximo governador. Do outro lado, a oposição interpreta o levantamento como um sinal de desgaste político do grupo que governa o Ceará. A liderança de Ciro é vista como prova de que existe espaço para uma candidatura competitiva fora do campo governista e de que uma parcela significativa do eleitorado demonstra disposição para a mudança. Mesmo fora do governo há anos, Ciro mantém alto grau de reconhecimento e consegue se posicionar como alternativa viável ao atual comando do Estado. A pesquisa de janeiro não encerra o debate, mas inaugura uma nova fase na leitura do cenário político cearense. Ela mostra que a eleição de 2026 tende a ser mais disputada do que muitos previam e que favoritismo automático perdeu força. Também evidencia que a aprovação administrativa, embora importante, não garante vantagem eleitoral sem conexão política e narrativa capaz de mobilizar o eleitor. O quadro ainda pode mudar, e novas pesquisas certamente trarão ajustes nesse retrato. Ainda assim, o levantamento do Paraná Pesquisas cumpre um papel central ao revelar um Ceará politicamente dividido, com disputas em aberto e com um eleitorado que aprova, mas hesita, observa e ainda não decidiu. O recado dos números é claro: o jogo está em andamento. O cenário está longe de ser definido e tanto o governo quanto a oposição terão de disputar cada espaço político até 2026.